Isaías Rocha da Silva, verdadeira enciclopédia da história de Colônia do Gurgueia. Ele nasceu no dia 16 de dezembro de 1931, no município de Floriano, filho do senhor Antônio Pereira da Silva e Dona Maria Alvina Rocha. Chegou ao núcleo colonial do Gurgueia no dia 29 de agosto de 1959. Isaías Rocha exerceu várias funções na implantação do projeto de colonização do Gurgueia, sendo polivalente. Hoje, funcionário aposentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde durante toda a sua vida dedicou-se de corpo e alma prestando serviços a esta comunidade. Agora, no dia 13 de maio de 59, foi celebrado uma missa debaixo de uma árvore pelo padre Anchieta, na fundação do projeto de colonização de Gurgueia. Então, nessa missa, tinha as famílias que moravam na região. Essas famílias, eu posso citar o nome de algumas delas. Tinha o prefeito de Eliseu Martins, senhor Juiz de Paz, senhor Zé Torquato. Tinha o delegado de polícia de Eliseu Martins. E nessas famílias que participaram da primeira missa em Colônia do Gurgueia, tinha o senhor José de Brito Porto, por sinal já falecido, tinha Francisco de Brito Porto, Teodoro de Brito Porto, Manuel Messias, Donato, e finalmente as famílias que moravam nessa região. Foi celebrada a primeira missa para lançar a pedra fundamental do projeto Colônia do Gurgueia. Isaías Rocha da Silva foi braço direito na implantação do projeto colonizador. Esteve presente em todas as etapas, desde a implantação do projeto, junto com Agostinho Reis e o padre Anchieta. E relembra como conheceu o padre e quando o mesmo se instalou no Gurgueia. Eu conheci o padre Anchieta, ele havia se ordenado há poucos meses em Jerumênia. Eu sou filho de Floriano, mas estava morando em Jerumênia quando ele passou a ser o padre da paróquia de Jerumênia. Então lá eu comecei a trabalhar com ele lá em Jerumênia. E de lá me houve um convite para mim vir para a Colônia do Gurgueia e continuei o trabalho aqui com ele. Agora, no dia 13 de maio de 1959, foi celebrada a primeira missa. O padre Anchieta era vigário em Jerumênia, a paróquia de Jerumênia, e ele fazia até o Taquari a desobriga. Quando ele passava em Colônia do Gurgueia, se não celebrava a missa na vinda, celebrava na volta. E até os 10 anos de funcionamento do projeto, o padre não residia em Colônia. O padre residia em Jerumênia e visitava a Colônia uma vez por ano. Quando foi no dia 6 de maio de 69, o padre Anchieta chegou em Colônia do Gurgueia para ficar. Se instalou, já tinha a casa da administração, com quarto de hóspede, com energia elétrica, com água encanada, e o padre veio e se instalou. Ele se instalou no quarto de hóspedes da casa da administração. Daí ele começou um trabalho novo dele com a Aliança do Gurgueia. Ícone da história, Isaías Rocha relembra como foi implantado o núcleo colonial Aliança do Gurgueia, Colônia da Aliança, e revela que ele mesmo fez a primeira instalação elétrica do novo assentamento instalado pelo padre Anchieta. Colônia da Aliança foi uma área adquirida pelo padre Anchieta,
que comprou ao senhor Dr. Raimundo Martins, irmão do Dr. João Martins. E comprou com a coragem e a cara. Comprou fiado e lhe foi confiado para fundar uma colonização particular da do INCRA. E nesse trabalho, junto ao Banco do Brasil de Canto Buriti, ele conseguiu financiamento para efetuar o pagamento dessas terras e conseguiu com o INTERP o loteamento das áreas. Aí ele começou, Colônia do Gurgueia, na administração de Agostinho Reis, colaborou com a Aliança do Gurgueia, com máquinas para eventual serviço e pessoas para ajudá-lo. Por sinal, a primeira instalação elétrica de Colônia da Aliança fui eu que fiz, na área do povoado. Então fui instalado, eu fiz a instalação de lá com pessoas que trabalhavam para o projeto. O doutor Agostinho permitia que a gente fosse, por solicitação do padre, a gente ia fazer essas instalações. Foi construído colégio, foi construído posto de saúde, foi construído depósito, armazém e assim várias coisas. Braço forte na instalação de Aliança do Gurgueia, Isaías Rocha fala que algumas famílias não queriam morar no assentamento, porque tinham medo de o projeto não dar certo. A quantidade exata eu não tenho. Eu tenho de Colônia do Gurgueia, mas de Aliança eu não tenho a quantidade exata. Agora, existia nessa época rejeição ou por outra, temor de muita gente vir para morar em Colônia da Aliança, porque achava que podia não dar certo. Então eles tinham aquela rejeição, pessoal da vizinhança, que eram convidados para receber um lote em Aliança, eles tinham receio de se deslocar de onde estavam para vir. Mas no final se deram bem. Testemunha ocular da instalação do núcleo colonial do Gurgueia, Isaías Rocha fala da construção de prédios importantes na unidade colonizadora e lamenta por algumas obras não terem dado certo. Essas construções, por exemplo, a casa paroquial, foi cedido uma área para essa construção, na época ainda não oficializada, porque o projeto ainda estava em pleno funcionamento e foi disponível uma área para a construção da casa paroquial. E ao a emancipação do projeto, foi feito umas doações de umas cartas de anuência, um sistema de comodato, onde foi distribuído área para a paróquia, foi distribuído áreas para a SENEC, foi distribuído área para a SCT, foi distribuído áreas para as Wagner. Agora, só da paróquia foi cumprido rigorosamente o fim da solicitação das cartas de anuência. Porque a finalidade da carta de anuência era dado à área, mas que tinha compromisso da construção. Além da casa paroquial, e hoje esse prédio que tem aqui na avenida, qual é a modalidade, qual é a finalidade desse prédio? Um poliesportivo. Foi conseguido pelo padre a trazer para a Colônia do Gurgueia uma usina de pasteurização de leite. Agora, lamenta-se, eu como uma pessoa que conheço, que vivi 20 anos em Colônia do Gurgueia, lamento profundamente não ter dado um valor a esta obra trazida para cá, no meu ponto de vista, porque ela está totalmente abandonada, ela nunca foi utilizada e ela foi trazida
com o intuito de melhorar a região. E, na realidade, foi um investimento que o governo fez sem utilidade. A bacia leiteira. A bacia leiteira. Lamento profundamente ela está no estado que está. Questionado sobre o maior sonho do padre Anchieta, que era a instalação de uma bacia leiteira na região, cujos equipamentos ninguém sabe e ninguém se viu, Isaías Rocha respondeu o seguinte: esse material está em uma casa fechada, entregue aos ratos, a outros insetos, ali no projeto Casula. Onde era o antigo matador, né? E, atrás do matador. E quando essa bacia leiteira foi instalada, acho eu que ela devia ter sido ou um planejamento para ter vida para funcionar, ou não tivesse vindo sem necessidade. O meu ponto de vista. Lamento profundamente, porque é um recurso que foi jogado fora, não foi dado o valor que ela veio para cá com a finalidade pelos administradores de Colônia do Gurgueia. O projeto do INCRA produzia com abundância, ao ponto de haver a necessidade de criar uma cooperativa para facilitar a vida dos produtores. Isaías Rocha relembra esse fato, como também a chegada de várias famílias pernambucanas, que seriam assistidas pela cooperativa, e a sua indicação como gerente da cooperativa mista. Essa cooperativa, ela foi criada por uma necessidade do projeto de Colônia do Gurgueia, de colonização de Gurgueia, porque em Pernambuco estava havendo um tumulto do pessoal sindicalizado, voltando um pouquinho ao projeto de Colônia do Gurgueia. Estava tendo um motim sobre pressão sobre o governo, com o pessoal sindicalizado pressionando o governo. E houve uma reunião e foi discutido que havia necessidade do deslocamento desse pessoal para desambientar e fazer com que minorasse aquela pressão que estava acontecendo em Recife. Aí veio o projeto, para o projeto de Gurgueia, 200 famílias de pernambucanos. Esse pessoal eram selecionados não pela necessidade que o projeto de Colônia do Gurgueia necessitava, porque o projeto de colonização do Gurgueia era um projeto com finalidade agrícola. E eles não eram realmente agricultores, eles eram cortadores de cana. Eles não tinham nenhuma ligação, nenhum costume com isso. Mas, por necessidade de dispersar esse motim, pois aí foi criada a cooperativa mista do Núcleo Colonial de Gurgueia. Para lhe contar um pouquinho da cooperativa mista de Colônia de Gurgueia, por sinal eu já trabalhava aqui desde 59, isso era por cerca de 62, 63, 64. O projeto de Colônia do Gurgueia recebeu a obrigação de mantê-lo, essas 200 famílias aqui em Colônia do Gurgueia, mantendo de tudo, com a finalidade de dispersar esse pessoal. E, por incrível que pareça, eu estava de férias com a minha família em Marcos Parente e houve uma reunião, uma Assembleia Geral para a criação da cooperativa mista no Colonial do Gurgueia. E foi criada, foi fundada, e ao chegar eu tomei conhecimento que o doutor Agostinho Reis tinha
me indicado como gerente da cooperativa mista do Núcleo Colonial do Gurgueia. Deixei de prestar serviço para o projeto para atender a necessidade da cooperativa. Então, com isso, eu assumi a cooperativa, fui a Floriano com o Dr. Agostinho, ele, o filho de Floriano, com muita garra, muito conhecimento, uma família nobre e conhecido. Ele me levou ao comércio e abriu as portas da cooperativa ao comércio de Floriano sobre essa responsabilidade do meu nome. Então ele me levou, me abriu as portas e a cooperativa passou a funcionar em Colônia do Gurgueia para atender a necessidade dessas 200 famílias que haviam chegado. Depois, se você quiser, a gente pode dar uma continuidade. A cooperativa foi a base para a chegada desses pernambucanos que vieram de Pernambuco, com essa finalidade de distrair, tirar aquilo que estava acontecendo, a carga sobre o governo de Pernambuco. Ainda sobre as construções do projeto colonizador, Isaías Rocha fala sobre o mercado público do projeto e o pioneirismo do senhor Antônio Constâncio da Silva. O mercado público foi incentivado, em primeiro lugar, por pessoas que já moravam aqui, para poder chegar ao mercado público. Então aqui não tinha feira, aqui não tinha reunião, não tinha isso, não tinha aquilo. O senhor Antônio Constâncio da Silva, que já era colono aqui, um dia nós conversando e achamos por bem em criar um mercado. Aí compramos uma reis, ele comprou a reis, e essa reis foi apurada bem aqui, onde hoje é canto da piscina de Colônia do Gurgueia. Daí começou a feira de Colônia do Gurgueia. Aí começou a atrair o povo, aí essa feira foi mudada lá para onde hoje é o mercado. Foi coberto o galpão de palha, misteriosamente esse galpão pegou fogo, ninguém sabe como e quem. Mas aí a comunidade tornou-se reunir, aí já foi coberto de telha, e o padre Anchieta trouxe a construção do mercado definitivo. Colônia do Gurgueia era município de Eliseu Martins, mas Eliseu Martins não se envolvia nas decisões. Os administradores do projeto do INCRA governavam com ordem e decência, relembra Isaías Rocha. Eu lamento profundamente chegar ao ponto de eu dizer isso. Colônia do Gurgueia era um projeto do governo federal, município de Eliseu Martins. Mas Eliseu Martins não se envolvia em nada de Colônia do Gurgueia. Era tudo resolvido pela administração e com muito respeito. Tinha ordem, não tinha prisão, não tinha maltrato, mas os colonos e o grupo de funcionários que existia era quem mantinha essa ordem. Eu vejo hoje que esse segmento não está sendo seguido. Eu vou lhe contar um exemplo. Houve uma mudança de delegado em Eliseu Martins e, ao chegar de fora, ele tomou conhecimento que o projeto Colônia de Gurgueia não tinha nada a ver com o policiamento de Eliseu Martins. Essas alturas já tinha um ponto de lazer, um clube, muitas festas animadas. A festa começava às 9 horas da noite, terminava às 8 horas da manhã. Tudo manso e calmo.
Aí chegou um delegado novo em Eliseu Martins e tomou conhecimento que a situação da colônia, a administração da colônia, não permitia policiamento se intervir na administração. Quando nós estávamos em festa, aí chegou um colono e me disse: por que aqui não se adotar ninguém participar de festa armada? Eu não sei se você tem conhecimento disso. Aí chegou um colono, falou baixinho para mim e disse: Isaías, tem uma pessoa armada ali. E eu saí, aí pedi a ele: não me aponte com o dedo, diga com quem está perto, sentado. Aí ele me apostrou, era o delegado. Aí eu fui, botei a mão no ombro dele, dei boa noite. Aí disse: eu gostaria de dar uma palavra com você. Eu disse: pois não. Tem algum problema? Eu digo: não tem problema nenhum. Agora eu quero falar com você em particular. Aí ele saiu comigo. Quando ele saiu, eu disse: está gostando da festa? Ele disse: sim. E agora acontece o seguinte: Colônia do Gurgueia não aceita que ninguém participe de festa armada. E você está armado. Ele disse: mas eu sou o delegado de Eliseu Martins. Aí eu fiz um gesto de riso e disse: lá. Você é delegado? Lá. Aqui? Aqui, não. Aí ele ficou assim meio aflito e me perguntou: e aí? Eu digo: é muito simples. A gente resolve muito simples. Me dê a arma para me guardar ou você volta. E ele, delicadamente, com muita educação, disse: rapaz, eu entregar minha arma para uma pessoa paisano, eu digo: você só entrega se quiser. Aí tirou a arma, me entregou, eu guardei, digo: na hora que você quiser, brincou até de manhã. Agora, hoje, eu, como uma pessoa que me considero de Colônia do Gurgueia, tenho receio de chegar fora de hora em Colônia do Gurgueia, porque tem muito desordem hoje. Isaías Rocha lamenta o fato de o amigo Padre Anchieta ter se envolvido na política. O Padre Anchieta era uma pessoa muito alegre, gostava muito de brincar e tal. Então, como diz a história, eram várias histórias que ele contava e que a gente ouvia e achava graça e tudo. E que ele era uma pessoa muito dinâmica. Agora, sinceramente, quero dizer a vocês, se o padre não tivesse se envolvido com política, ele poderia ainda estar vivo. Ele se envolveu com a política e, por algumas coisas que aconteceu, ele faleceu talvez mais rápido. Agora, quero pedir desculpas se realmente falei alguma coisa que não devia, me desculpe, mas eu sinto isso de Colônia do Gurgueia. E tenho muito amor pela colônia e lamento profundamente se não ver a colônia se erguer da maneira que ela merece. Se alguém acha que eu ofendi, peço desculpa. Por tudo que fez em benefício de Colônia do Gurgueia, na ocasião das festividades do Jubileu de Ouro de Colônia do Gurgueia, Isaías Rocha da Silva foi agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito Municipal Dom Avelar Brandão Vilela. 59. Função e implantação do projeto: auxiliar de serviços gerais. Aqui desempenhou o papel do eletricista, como também o papel do enfermeiro. Isaías Rocha exerceu várias funções na implantação do projeto de colonização de Gurgueia, sendo polivalente. Hoje é funcionário
profissional aposentado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde durante toda a sua vida dedicou-se de corpo e alma, prestando serviço a esta comunidade. Por este e outros feitos, merece o nosso reconhecimento. Eu vou convidar aqui mais uma vez.